E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a redução dos impostos de importação, porque teve uma notícia que já tá bombando aí sobre essa isenção, né? Exatamente, agora a isenção definitiva. E será que é agora que a gente vai ter a nossa BM, o nosso Six Flags, Uma a nossa Disney? Disney? É o que vocês vão descobrir agora. Vamos lá pro vídeo. Mas antes de começar, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante, segue a gente lá no Instagram, deixa seu joinha se gostar do vídeo, né? Exatamente, não esquece também de ativar o sininho para quando a gente lançar novo vídeo vocês receberem a notificação, tá bom? Presta atenção nesses números agora porque é muito importante. Atualmente o setor de parques no Brasil recebe cerca de 30 milhões de visitantes e fatura cerca de 3 bilhões de reais. É bilhões, não é é bi. Muito dinheiro. Então é muito dinheiro, movimenta muita coisa e gera mais de 100 mil empregos anualmente diretos, né? Empregos diretos de pessoas que trabalham com os parques. Sem falar os indiretos, que é muita gente Exato. também. E também, gente, os empreendimentos de parques temáticos, parques aquáticos, eles movimentam muito outros setores da economia. Porque pra você ir até um parque, ou você pega um ônibus, um transporte, um avião, aí depois você tem hotel, aí as locadoras de carro também. Então você vê como movimenta, fora as empresas que fornecem, né? Muita Sem falar em coisa. gastronomia, né? Alimentação. Sim, é muito importante. O parque, ele movimenta a economia como um todo. E por isso que lá fora é tão forte esse tipo de empreendimento. Mas apesar desses grandes números, a realidade não é tão boa quanto parece. Isso porque a nossa indústria está muito aquém do que poderia ser, gente. Nós somos a 8ª economia do mundo, nós temos uma população muito grande, temos um clima maravilhoso. Favorável Nossa, total, né? Sim, porque não tem, por exemplo, Estados Unidos, metade dos parques lá fecha porque neve, não tem como operar um parque na neve, a gente não tem esse problema, entre tantas outras qualidades. Então o que faz o nosso setor engatinhar tanto? Os impostos de importação é um dos motivos que travam o nosso setor, e existem vários outros que a gente vai explicar nesse vídeo aqui agora. E esses impostos de importação finalmente foram zerados na última sexta-feira. E isso era uma batalha, gente, que já acontecia para conseguir zerar esse negócio fazia muito tempo. Sim, há cerca de 30 anos, associações como o Sindepat, como a Dibra também, lutam para que isso fosse favorável, né, para todo o setor. E isso ajuda bastante, mas vamos entender o que muda. A primeira coisa que vocês têm que entender é que os impostos de importação eles funcionavam em forma de cascata. Então era um imposto fazendo cascata em cima de outro imposto. Isso já encarece bastante. Como é que ele funcionava? Vamos supor que uma atração está vindo aqui para o Brasil, ela custa $1 milhão. Então ela chegou lá no porto de origem custando $1 milhão. E sobre esse $1 milhão, você já acrescenta mais $200 mil sobre o seguro e o frete. Como são atrações muito grandiosas, o frete é grande, né? E o seguro também, porque ninguém quer perder uma atração dessa se acontecer alguma coisa. Então a atração passa a custar $1 milhão. Beleza. Aí ela tá vindo pro Brasil, chega aqui, o imposto é sobre o 1 milhão e 200 e não sobre 1 milhão. Exato. Então, isso já prejudica. Esse imposto de 20% de 1 milhão e 200 vai fazer a atração custar lá pelos 1 milhão e 400. Fora que, desse 1 milhão e 400, os outros impostos, que é ICMS, PINs, COFINS, enfim, tem vários, ele vai sempre sobre o último valor, que era o de 1 milhão e 400. Vai só multiplicando. Só vai subindo, então não é adicionado ao valor de 1 milhão original, entendeu? Então por isso que complica muito. Aí com essa isenção, tira esses 20%, então a atração chegaria pelos 1 milhão e 200. Então olha a economia, é 400, 500 mil a menos. Muito mais fácil. Essa lei já foi lançada no Diário Oficial da União e ela vai começar a valer a partir do dia 20 de janeiro. E isso definitivamente, essa taxa não vai mais existir. Primeiramente, vocês têm que entender que nos últimos 10 anos nós tivemos vários períodos de isenção de impostos, desse imposto que foi reduzido agora definitivamente. Só que a diferença ele era isento durante 1 ano ou no máximo 2 anos. Isso aconteceu 2 ou 3 vezes nesses últimos anos. Só que isso é um problema, né, Fábio? Isso atrapalhava muito para os parques, porque para um parque trazer uma nova atração, um novo toboágua, montanha-russa, enfim, muito tempo, gente. Tem que ter um planejamento muito bem pensado. Aliás, envolve muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Então imagina só, surgiu lá, tá valendo a partir de semana que vem e vai ser 1 ano. Dependendo da atração, gente, você não consegue contratar a empresa, fazer planejamento de projeto e aí ver o que você quer comprar, fabricar e trazer para cá. Não dá tempo. Tanto que você vê quem que foi muito bem sucedido nessas janelas de importação. Os parques aquáticos. Porque eles têm muito mais agilidade, né, Fag? Sim, é mais simples. Mais agilidade, é um pouco mais simples do que para um parque de diversões. E mais barato também no sentido do valor. Então, assim, o parque ele tinha mais facilidade de ter o dinheiro já em caixa para conseguir comprar, entendeu? Já, por exemplo, um parque temático, a gente nunca viu uma montanha-russa de grande porte ou uma atração grande entrar para os nossos parques
de diversões nessas isenções. Por quê? São equipamentos mais caros, demandam muito mais tempo. Mas apesar desse pouco tempo que os parques tinham nessas janelas, eles conseguiram trazer grandes atrações para o Brasil, como Vai Com Tudo, Vortex, que mais? Meteor, Cyclone, o próprio Lendário, algumas atrações de parques itinerantes e algumas atrações pequenas, infantis ou familiares dos parques de diversões que a gente tem por aí. Então agora, com isso, os parques conseguem ter um planejamento a longuíssimo prazo. Se eles querem fazer uma atração aqui, sei lá, para daqui a 3 anos, 4 anos e começar o planejamento agora, é possível. É bem mais fácil. E é claro que isso é muito benéfico para o setor porque ele reduz os custos. Uma atração, sei lá, que vinha para cá por $500 mil, não vai chegar mais aqui a 2 milhões e 1,5 milhão. Porque de acordo com o Murilo Pascoal do Sindepat, ele citou que essas atrações, por causa dos impostos, chegavam a ser 2 vezes mais caras do que era para ser. Então imagina a economia agora para um parque qualquer trazer uma atração nova. Mas agora para vocês entenderem em termos de custos, por que será que os parques aquáticos conseguiam se beneficiar disso? Eles se beneficiavam mais e tinham mais agilidade para conseguir comprar as coisas, justamente porque os equipamentos de parques aquáticos são muito mais baratos do que parques secos. Só para vocês terem uma noção, o lendário do Termas custou 15 milhões de reais. É um valor alto, mas quanto custa uma montanha-russa tipo uma Batman da BM, por exemplo? Uma Batman da BM, que é aquelas montanhas-russas invertidas, ela nem é uma das maiores hoje em dia, até tipo médio porte se a gente for comparar com outras. Ela custa 10 milhões de dólares. Hoje em dia esse valor, gente, vai bater ali na casa dos 41, 42 milhões de reais. É muito mais caro. Muito dinheiro. Fora, como a gente já falou, dos prazos. Nenhum parque conseguiria trazer isso em tão curto espaço de tempo. Esses prazos que a gente disse de 3, 4 anos para trazer uma atração, ou para planejar uma atração, não é exclusividade do Brasil. Lá fora eles também demoram muito para planejar uma atração. Demora, gente. 3, muito. 4, 5 anos, né? Sim, Universal, Disney. Aliás, Universal e Disney são os piores nesse sentido. São os Demoram recordistas 5 anos de tempo, né? Sim, mas é natural, porque nenhum parque vai fazer uma coisa assim rápida e gastar dinheiro e de repente não ter o retorno. É, porque lembrando que envolve muito dinheiro, né? São milhões de dólares, reais, euros, enfim. Então é isso, gente, só pra gente resumir essa explicação. Com essa redução de impostos, a gente não tem mais preocupação com os prazos, não precisa ficar preocupado para ser naquela janela que eles liberaram, né? Mais tempo para se planejar, né? Isso. E, obviamente o custo é menor e isso facilita até a entrada de atrações usadas de qualidade. Tipo, às vezes um parque grande está vendendo uma montanha-russa muito boa, você vai trazer para cá, não tem imposto de importação, o que facilita. Mas se você segue a gente no Instagram, vocês viram que a gente jogou essa notícia lá primeiro, porque quando sai a gente solta mais lá, rápido né? No Insta, então segue vai lá. aparecer aí na tela pra vocês e todo mundo começou a questionar, mas é agora que a gente vai ter uma Disney, vai ter o pessoal tava até montanhas-russas da afirmando, BM. vem pra cá Six Flags, vem BM, né? Mas não é bem assim. Infelizmente ainda não é bem assim. Essa isenção ela facilita e muito, mas sozinha ela ainda não é a solução. O outro problema que o nosso setor enfrenta agora é a classificação dos equipamentos para parques. Eles são considerados bens de consumo. O que é um bem de consumo? É como se essa fosse TV que tá aqui atrás, um celular, entendeu? Então, tipo, uma atração que gera riqueza para o nosso país, gera empregos, é considerado bem de consumo. Isso está totalmente errado. E isso está errado e prejudica demais. Então, por que essa aqui talvez seja até mais importante do que essa redução de impostos? Primeiro, quando um equipamento é considerado isso, ele acarreta mais impostos em cima. Não só os impostos de importação que a gente falou, outros impostos que acaba tendo quando entra no país, né? E arrecadando mais impostos, o custo fica muito mais alto. Outra coisa que prejudica é, com isso, os parques não conseguem ter linhas de crédito com os juros lá embaixo, linhas de créditos até maiores e mais baratas. Eles têm que ir nos bancos e vão conseguir linhas de créditos mais caras, o que inviabiliza o projeto. Então você tem essas duas dificuldades justamente por causa dessa classificação. Mas quando mudar a classificação dos bens de consumo para um bem de capital, os parques vão ser muito mais beneficiados, né? Sim, porque aí eles vão ter as linhas de crédito mais baratas, os outros impostos que não são de importação vão ter redução também, até isenção em alguns casos. Então é isso, imagina um parque pequeno, por exemplo. Eles não têm condição de comprar uma montanha-russa maior, assim, né, que seja bacana, que faria o parque crescer, justamente porque quebraria o fluxo de caixa do parque, Totalmente. né? Então, com uma linha de crédito, esses parques conseguiriam comprar atrações maiores para começar a crescer. Sem isso, fica difícil. Então é aí que tá a pegadinha agora, né? Então a equação perfeita seria a redução dos impostos mais a mudança da classificação. O bom, gente, que amém, senhor, as associações Sindepat, a Dibra, eles já estavam sabendo disso, né? O setor como um todo, na verdade. Então eles já estão trabalhando junto com o Ministério, junto com a Secretaria. Os órgãos governamentais, exatamente, né? Justamente para conseguir mudar essa classificação. Só que assim, ela não é simples, ela é complexa também, como foi a redução de impostos. Existe um prazo? Não. Ainda não. Mas eles estão trabalhando para isso acontecer e a gente torce para que seja o mais rápido possível.
Mas tem outra questão também que os parques vão ter que lidar sempre, que é a variação cambial. Isso, a variação cambial é o quê? As atrações, gente, são vendidas em dólares ou em euros. Então, tipo, hoje o dólar tá 4,2, 4,15 mais ou menos, entre esses números. Então, como a gente falou, uma atração de 10 milhões de dólares vai chegar aqui por 42 milhões de reais. E isso é uma dificuldade que os parques não têm muito o que fazer, nem as associações, né? Isso é uma coisa de país. Da economia, né? A economia é nem política. Nem depende das associações, por exemplo. Não tem muito o que fazer. Então, mas claro que as outras duas sendo acertadas, isso facilita para os parques conseguirem lidar, é claro. E também existem outros cenários que também se beneficiam disso que está acontecendo. Isso, como a gente citou, a redução de impostos ela ajuda para modernizar as atrações aqui dentro do país dos parques já existentes. Ela facilita, mas não resolve por causa dos meios de capital. Mas, para quem é de fora do país, investidores de fora, não vão ter mais essa taxa de importação para trazer atrações aqui para dentro. Então, facilita um pouco para quem é de fora, né? Querer investir investidores aqui de dentro fora. do nosso país. Exato, porque eles, gente, eles têm a vantagem de terem dólar para investir aqui. Então, eles não precisam de linhas de créditos especiais. Agora, para os parques daqui de dentro, investidores daqui de dentro, que queiram trazer de fora, precisa dessa mudança. Então, por isso que tem essa diferença de realidades. Não significa que amanhã a Disney vai surgir aqui ou o Six Flags vai surgir aqui. Não, gente, porque envolve várias outras questões. Principalmente, como a gente falou, economia do país, política, segurança, jurídica, enfim, essas coisas. É muito maior. Mas, aos poucos, a gente vai ver as coisas começar a mudar aqui dentro. Mas e os parques aquáticos? Será que eles vão continuar tendo melhorias e novas atrações aqui dentro do país? E a resposta é sim. Isso porque os parques aquáticos eles já estavam maravilhosos, já estão, né, investindo um cenário ano a legal ano. aqui dentro. Só para vocês terem noção de uma panorama do cenário de parques aquáticos. Nós temos 2 parques aquáticos na lista de visitações mundiais, tá? Temos 6 também, né? Temos 6 na da América Latina. E a gente tem o 4º mais visitado no mundo, que é o Termas dos Laranjais. Então isso já dá pra ver como nós somos fortes nesse sentido. E como esses parques já tiveram muitos benefícios com as janelas que eram temporárias, essa agora definitiva, eles vão voar mais alto ainda. Muito mais alto, porque como a gente já explicou, tem essa janela agora que é definitiva, vai se facilitar. Os preços dos equipamentos são muito mais baratos, então os investidores conseguem trazer mais. Tem muita coisa, gente, que dá pra fazer aqui dentro do Brasil. E o custo de operação de um parque aquático é muito menor do que um de diversão. Então, assim, se nós já somos referência mundial em parque aquático, imagina daqui pra frente, né? Vai bombar demais. Amém. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha entendido como funciona toda essa aula questão, de importação, né? De atrações, é bem Foi complexa, um resumão né? que a gente tentou fazer para deixar bem claro para vocês. A gente também teve que pesquisar bastante para entender e a gente já conversou com muitas pessoas do setor, né, Fag? Então, esperamos que vocês tenham entendido. E é isso, gente. Vamos torcer, então, para que essa mudança de classificação saia. Os impostos já estão ajudando, já vão ajudar, mas precisa disso para ficar perfeito. E para que nosso setor cresça cada vez mais parques, mais atrações. Que a gente quer ter uma BM aqui, a gente quer ter uma Mack certeza. Rides, um Giant Frisbee, enfim. Vamos torcer. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Até a próxima, galera.